Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia! Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, à Santa Missa do primeiro domingo da Quaresma. Intenções. Rezemos de uma maneira especial pela paz no mundo inteiro e por todos os doentes, pelos fiéis falecidos, Camila Nascimento Cláudio, Ari Carvalho, primeiro ano, Roberta Magalhães Prata Arruda, Maria de Fátima dos Santos Moraes, Gilson da Silva Reis, Ana Barbosa, José Eugênio Andrade Junqueira, Maria Amélia Junqueira da Silva Marques, Paulo Sérgio Venceslau, William do Nascimento Rosendo, João Batista Vilela, João Vitor Nascimento Cláudio, falecido ontem, pelas almas dos escravos e pelas almas do purgatório. Em ação de graças, pelos 15 anos de Stephanie Magalhães Prata Arruda, pela saúde de Lauane Benedito Domiciliano da Silva, pelos colegas de trabalho da Prumo e pela família Fernandes. Rezamos também em ação de graças pelos dizimistas aniversariantes da semana: Adair Carvalho Reis, Benedita Duarte de Campos, Elisângela Aparecida da Silva, Hélio Ezequiel, José Benedito Carvalho, José Maurício Alves, Maria Emiliana Nogueira, Maria Francisca Campos Ferreira, Moacir Vieira Câmara, Rita de Cássia Bionde Maia Nóbrega, e em louvor aos santos anjos. Cristo é conduzido pelo Espírito ao deserto. Nele está a fidelidade ao Pai e ao homem, humanidade. Cristo apoia-se na palavra e, por isso, vai dizer: está escrito. Nele está nosso destino e a razão de nossa existência. Assim como Jesus venceu toda provação, também nós podemos vencê-la, se estivermos nele e com ele. A Quaresma é, pois, o tempo favorável em que podemos provar nossa fidelidade ao Senhor, com nossa resposta às propostas de Cristo. Caminhemos, pois, com o Cristo para a sua Páscoa. Se alguém conseguir ler o que está lá na tela, pode me ajudar aqui, tá bom? Tá difícil, mas a gente vai tentar lá. Das coisas que aprendi, uma delas é que Deus está aqui. Das coisas que eu já sei, uma delas é que Cristo é nosso Rei. Das coisas que aprendi, uma delas é que Deus está aqui. Das coisas que eu já sei, uma delas é que Cristo é nosso Rei. Que o céu não fica lá em cima, que aqui também é céu. Depende do que a gente faz, com a paz que o nosso Rei nos deu. Quero ouvir ela. Das coisas que aprendi. Tá bonito, olha lá, das coisas que eu já sei. Que a vida é muito bonita, olha lá, que a vida é muito bonita, se a gente sabe amar, se a gente partilhar o amor que Jesus veio nos ensinar. Canta, criançada, lá das coisas.
Bom dia. Bom dia. Também lembramos na Santa Missa rezar pelas vítimas dos terremotos, das enchentes, dos que pedem nossas orações. Também pelos trabalhos da campanha da fraternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nosso Deus vos confirme na fé, vos encha de esperança e vos inflame de caridade, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Senhor Deus, vós nos amais e quereis a vida em nós. Perdoai-nos e dai-nos a consciência de vossa misericórdia. Jesus, meu amigo, olha dentro do meu coração, olha dentro do meu coração, com carinho. Vem me dar com carinho, com ternura. Mais uma vez, Jesus, meu amigo, Jesus, força. Com carinho, vem me Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo, corresponder ao seu amor por uma vida santa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. Ter gosto em ouvir a palavra do Senhor é ter a certeza de seu amor e confiança inabalável de que nele temos a vida plena. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente:
Do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, pois pecamos. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo o espírito decidido. Ó Senhor, não me afastais de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o Espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e a minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, mais uma vez, força lá, piedade. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão. O
o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado o julgamento resultou em condenação. Mas o dom da graça frutifica em justificação, a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom, gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
querido Monsenhor Cícero, Diácono João, irmãos e irmãs, primeiro domingo da Quaresma, tempo forte de conversão. Na quarta-feira de cinzas, quando iniciamos este período, nós, ouvindo os conselhos de Jesus, percebemos que 3 atitudes básicas existem aí como meios pelos quais nós podemos e devemos deixar o pecado, aquilo que nos afasta de Deus, para aí sim, realizado isto, nos aproximarmos dele. As 2 primeiras coisas a fazer, indicadas por Jesus, o jejum e a penitência. O jejum e a penitência mortificam o nosso querer, mortificam a nossa vontade, fazem calar em nós os nossos desejos, que muitas vezes nós não sabemos controlar, as nossas paixões desordenadas. Vencido tudo isso pelo jejum e pela penitência, aí sim, nós, pela oração, podemos e devemos, neste tempo forte de Quaresma, nos aproximar de Deus. Façamos os nossos bons propósitos quaresmais: jejum, penitência e oração. Padre, eu não sei o que eu vou rezar, o que eu posso rezar nesse tempo. Pega lá a sua Bíblia, medite a palavra de Deus diariamente, tome os salmos, faça o bom propósito de ler, meditar, refletir os salmos, um por dia ou todos durante a Quaresma. Se for um salmo muito comprido, como 118, faz parceladinho várias vezes, né? Se for um salmo curtinho, como 116, reza um salmo de 2 versículos, você reza uns 3, 4 daqueles, né? Mas façamos os nossos bons propósitos. Não deixemos que este tempo forte passe e nós passemos com ele de forma insensível. Não. Dobremos o nosso joelho, pratiquemos aquilo que Jesus nos indica: o jejum, a penitência e a oração. No evangelho que nós ouvimos hoje, primeiro domingo da Quaresma, retirado de São Mateus, nós ouvimos logo no comecinho o evangelista dizer: e aí Jesus foi tomado pelo Espírito, levado para o deserto para lá ser tentado. Se nós olhamos lá no original grego, começa assim: e então, depois disso o quê? Lembrem, o que vem antes do deserto, da tentação? O batismo do Senhor. Jesus Cristo, depois de ser batizado por João no Rio Jordão e ouvir do Pai: este é meu Filho muito amado, no qual coloco todo o meu bem-querer, ele é levado por aquele Espírito de Deus, agora nele em plenitude, para o meio do deserto, para lá ser tentado pelo diabo. Queridos irmãos e irmãs, isso já nos mostra uma primeira coisa: se Deus nos dá a sua graça, e quando Ele nos dá, quando e se Deus nos consola, quando nós recebemos dEle uma dádiva, um dom, um consolo que seja, não sejamos ingênuos. Será porque logo em seguida seremos tentados pelo mal. Quando Deus nos fortalece com o seu Espírito, esse fortalecimento tem um propósito: é para nós depois superarmos as tentações que virão, porque elas virão. Não tenhamos dúvida disso, elas virão, de todas as espécies, de todos os gêneros possíveis. Seremos sempre tentados. Lembrem-se, Jesus não rezou ao Pai para que tirasse da vida dele as tentações. Jesus não pediu que não houvesse tentações. Ele orou para que nós não caíssemos nelas. Mas elas sempre existirão, sempre nos acompanharão. Faz parte da nossa condição humana estarmos suscetíveis ao pecado.
Padre, mas para que as tentações? Qual a razão das tentações? Santo Tomás de Aquino nos ajuda a pensar e a responder talvez essa questão. Ele nos aponta 5 razões pelas quais Jesus foi tentado e pelas quais também hoje nós, como seguidores de Cristo que somos, continuamos a ser também tentados. 5 razões. Primeira das 5 razões: nós somos tentados para que, pela tentação, nós possamos desconfiar da nossa própria força. Em outras palavras, nós somos tentados porque a tentação humilha a nossa vaidade, humilha a nossa soberba. Quem diante de uma tentação não se colocou em diálogo com aquele risco? Não que você tenha caído, mas você flertou com aquilo, com aquela situação de pecado. Quem diante de uma tentação nunca ficou tendencioso a cair e depois, ainda que não tenha caído, por um exame de consciência, tenha se lembrado daquilo e tenha se envergonhado? Como, meu Deus, eu fui capaz de pensar naquilo? Como eu fui capaz de conceber aquilo por um instante sequer? Percebe? E aí você se sente envergonhado, você se sente humilhado, porque sabe que no fundo, pela sua própria força, você cairia. Se não fosse a graça de Deus, não tenha dúvida, você cairia. As tentações servem para mostrar a nós que nós não damos conta sozinhos. Nós precisamos do auxílio da graça de Deus. Nós somos fracos, nós dialogamos com o mal, com o pecado. Uma segunda razão pelas quais as tentações existem: as tentações existem para que também, uma vez tendo elas sido superadas, o mal, o diabo, se ponha em confusão, seja confundido, seja derrotado. Recordemos de Jesus no deserto: a cada tentação e a cada superação de Jesus, o demônio ia sempre oferecendo algo que parece maior e maior, e Jesus ia superando. Não é assim? Na nossa vida é a mesma coisa. Quando nós somos capazes de suportar e superar uma tentação mais leve, logo virá uma mais forte. Lembrem-se do que diz São Paulo: o justo vive pela fé, e a fé cresce de fé em fé. Em outras palavras, de motivo a motivo, de tentação a tentação. Mas é preciso que nós então superemos, cresçamos de fé em fé, e assim colocaremos, como diz Santo Tomás de Aquino, o mal em confusão. Terceira razão pelas quais a tentação existe e acontece em nossas vidas. A primeira delas nós já falamos: para que nós humilhemos a nossa vaidade, a nossa soberba. A segunda, para que nós coloquemos o mal em confusão. A terceira, para que, tendo passado pela primeira e pela segunda, nós cresçamos na fortaleza. Acabei de dizer, uma vez superado um problema e tomado consciência dele, dificilmente ele nos afligirá. A nossa fé estará mais robusta, mais sólida, mais firme. A tentação superada a tentação, nós saímos dela mais fortes, aptos para enfrentar males maiores.
Uma quarta razão pela qual somos tentados é para que, vencida a tentação, superada a nossa soberba, nós possamos também adquirir consciência da nossa dignidade. Veja, o ladrão não rouba algo que não tem valor. Se algo não tivesse valor, para que haveria então um ladrão de roubar aquele objeto, aquilo? Não teria sentido. O mal nos tenta porque ele sabe que em cada um de nós existe uma dignidade, existe uma importância. Em cada um de nós existe uma centelha de Deus. Centelha esta, foguinho este que ele deseja apagar. Nós somos importantes. O mal não nos assolaria, não seríamos tentados se nós não tivéssemos importância, se nós não fôssemos preciosos para Deus. Por isso nós somos tentados. E uma última razão, Santo Tomás nos lembra, pela qual nós somos tentados é que, superado tudo isso e conscientes de tudo isso, o caminho natural não seria outro senão da nossa salvação. Queridos irmãos e irmãs, as situações ruins e boas, alegres e tristes, boas ou difíceis, em outras palavras, as tentações não teriam sentido algum se delas nós não fôssemos capazes de tirar meios pelos quais nós podemos nos salvar. Se recordem do que lembra Santo Agostinho: Deus não seria Deus se de um mal ele não tirasse um bem. Padre, a tentação é algo bom então? Nesse sentido, sim. No sentido de superá-la, sim. Óbvio que no sentido de ceder à tentação, não. Com o mal não se deve dialogar, tampouco cair. Mas perceber nessas situações, nas tentações, meios pelos quais nós podemos nos santificar, crescer na fé, superar o pecado, superar aquilo que nos afasta de Deus, superar a morte. Queridos irmãos e irmãs, que esta quaresma seja para nós que procuramos seguir a Cristo, imitar o seu exemplo, que seja para nós um tempo forte de conversão. Que nós nesta quaresma saibamos perceber em todas as situações, em todas as tentações, meios pelos quais Deus deseja nos salvar. Que nós assim, tendo superado essas mesmas tentações, possamos sair do estado de morte e juntos depois reinar com Cristo em sua Páscoa. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, confiantes, elevamos o coração em prece
e vos clamamos humildemente, dizendo: transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Iluminai e inspirai vossa Igreja no anúncio do Evangelho e na profecia da esperança e da solidariedade. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Despertai a nós e às autoridades de nossa pátria, para que sejamos solícitos na distribuição justa do bem comum. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Ensinai-nos a trabalhar sempre unidos na construção da fraternidade e da solidariedade, na busca da paz e da justiça. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Fazei-nos amar sinceramente e sem discriminação ou distinção, para que aconteçam a felicidade e a concórdia na humanidade inteira. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Firmai nossos passos no desejo sincero de viver comprometidos com a verdade do vosso reino, participando vivamente da história da Igreja aqui e agora. Transformai-nos, Senhor, por vosso Santo Espírito. Pelas vítimas dos terremotos, das enchentes, por todos os falecidos, nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor. Iluminai-nos, Senhor Deus, com a luz da vossa misericórdia, e assim aprendamos a viver o céu já aqui na terra. Isso vos pedimos por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Meu coração é para ti. Meu coração é para ti, pão e vinho são para ti, pão e vinho são para ti. Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e todos os santos, nós nos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 dizem todos os anjos, Santo, 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 é o Senhor Jesus. Santo, 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 é quem nos redime, porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Hosana, Jesus Cristo. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça, em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós nos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz de Cristo. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Joaquim, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembramos hoje Ari Carvalho, primeiro ano de falecimento. Também João Vitor Nascimento, Cláudio, falecido ontem. Os outros irmãos e irmãs inscritos para esta missa. Todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Esta união do corpo e do sangue de Cristo, Senhor nosso, vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado, dai-nos a paz. eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em meu lar, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo guarde nossa alma para a vida eterna. Agora não é mais pão, nem vinho, é corpo e sangue de Jesus, milagre de amor presente neste altar. Sozinha nunca mais vou ficar, pois eu sei que tu és o meu tudo, minha alegria de viver. Jesus é meu alimento desde agora. Sempre será. Agora não é mais pão, nem vinho, é corpo e sangue de Jesus, milagre de amor presente neste altar. Sozinha nunca mais vou ficar. Qual é a chave? Qual é o segredo
abre as portas, que abre teu coração. Qual é a chave? Por que não falar? Muda, Guilherme. Pois ele tem tanto. Muda, Guilherme. Muda. Que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te abençoar. A tua salvação. Deixa Jesus. A tua salvação. Louvores e graças se dê a todo momento. Santíssimo e diviníssimo sacramento. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai. Sangue de Cristo, inebriai. Água do lado de Cristo, purificai. Paixão de Cristo, confortai. Ó bom Jesus, escutai. Dentro de vossas chagas, escondei. Não permitais que eu de vós me aparte. Do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte chamai. Mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos eu vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. O corpo, o sangue, a alma, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, guarde a minha alma para a vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos alimentaste com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, o pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Avisos. Na próxima quarta-feira, missa em louvor a São José, às 19 horas, lá na capela Nossa Senhora do Rosário. Na quinta-feira é dia de adoração e Santa Missa. Valorizemos esse dia dedicado ao Santíssimo Sacramento. Na sexta-feira, dia 3 de março, primeira sexta-feira do mês, dia do Sagrado Coração de Jesus, teremos a procissão da penitência, saindo aqui da matriz às 5 horas, em direção à capela de São Benedito. Lá teremos a Santa Missa e no final a bênção da água. Então, quem for participar, leve a sua água. Via Sacra aqui na matriz, a sexta-feira às 19 horas. No próximo sábado, início da catequese paroquial. Confira os horários e os locais no mural, lá na entrada da matriz. E ainda temos na Secretaria Paroquial o livro da Via Sacra. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém.
o espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre nós, permaneça agora e para sempre. Amém. Amém. A todos um bom domingo, um bom dia, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar.